gente falar do circuito de Daytona Speedway, nós temos que voltar ao início do século XX, quando havia corridas na praia. Os carros norte-americanos disputavam rachas na pista de Daytona Beach, que era utilizado para bater recordes de velocidade. Dizem por aí que na década de 30, o Bill France Sr. estava a caminho de Miami de carro para uma corrida, porém na altura de Daytona Beach o carro teve problema e decidiu competir por ali mesmo. Aliás, esse tal Bill France Sr. seria nada mais, nada menos do que o fundador de uma certa categoria de automobilismo que se tornaria a principal dos Estados Unidos com o passar das décadas, a NASCAR. A pista de Daytona Beach era literalmente uma pista de quase 7 km. A reta principal, que era asfaltada, ficava na South Atlantic Avenue. As curvas sul e norte eram de areia e eram pontos de entrada e saída para trás de Daytona Beach, que fazia parte da reta oposta. Depois da Segunda Guerra Mundial, a NASCAR foi fundada, e à medida que os carros se tornaram mais rápidos e a área de Daytona Beach se expandia com novos empreendimentos e um aumento de público, Bill France Sr. sentiu que tinha que mudar de localidade para sediar as corridas em Daytona. Não lhe restou outra alternativa a não ser construir um circuito permanente. Sendo assim, em 1954 ele assinou um contrato com a cidade de Daytona Beach e com a prefeitura, que daria início aos jogos do local que seria conhecido como World Center of Racing. Um desejo particular de Bill France Sr. seria construir um oval com as curvas bastante anguladas para que os carros atingissem a maior velocidade possível. Para isso se tornar realidade, a reta principal curva do oval teria uma ondulação de 18 graus, ao passo que as curvas teriam 31 graus de ondulação. E para isso, os pedreiros e aqueles envolvidos nas obras teriam que sofrer. Eles tiveram que cavar uma quantidade enorme de terra, ao ponto de surgir um lago artificial que chamaremos de Lago Lloyd, em homenagem a um dos fiscais de prova oficiais das corridas que aconteciam em Daytona Beach. E falando em Lago Lloyd, nós tivemos casos de alguns pilotos que mergulharam o seu carro dentro do lago. E um dos casos mais famosos é do piloto Tommy Irving, o primeiro a mergulhar no Lake Lloyd em Daytona, numa corrida classificatória em 12 de fevereiro de 1960. Quando ele se envolveu em um acidente, seu carro perdeu o controle, atravessou o gramado do infield, passou pelo barranco de terra e acabou indo direto para dentro do Lake Lloyd. Depois de Irving, pelo menos outros 2 casos ficaram famosos: Bay Durnell em uma corrida ligada à ARC em 1964 e Dave Stacy em 94 numa prova da Gush's Dash, quando seu Ford capotou o barranco e pousou com as 4 rodas na água. Assim, em 22 de fevereiro de 1959 aconteceu a primeira edição da Daytona 500. 40 mil pessoas testemunharam a chegada na photo finish entre Johnny Beauchamp e Lee Perry. A vitória havia sido dada para o Johnny, mas 3 dias depois, após a averiguação das imagens, foi declarado Lee Perry o primeiro vencedor de Daytona 500 por apenas 30 centímetros de diferença entre os 2 carros. Mas nem todos são flores do nascimento e da história de Daytona. Logo nos primeiros anos de vida do autódromo já notava-se que havia problemas críticos de segurança que precisavam ser resolvidos. Bill France Sr. estava disposto a pagar um prêmio de $10 mil a quem conseguisse realizar uma volta com uma média horária acima de 180 milhas por hora ou 290 km por hora de média, o que já era impressionante para os carros da época, considerando que eram carros de rua adaptados para a corrida. Numa dessas tentativas de superar a tal marca estabelecida pelo Bill France, o piloto Marshall Teague bateu violentamente na curva 3 a mais de 230 km por hora, quando uma rajada de vento fez com que o carro decolasse do asfalto. Ele foi arremessado pelo carro e morto instantaneamente. A segunda morte aconteceu numa corrida fora do campeonato da USAC no dia 4 de abril de 1959. O piloto George Amick, na tentativa de ultrapassagem pelo 3º lugar, também foi vítima da rajada de vento, escorregou o carro e foi para fora da reta oposta. O carro rolou umas 10 vezes pela reta, parando no infield. Foi morto na hora. Desde então, foi determinado que os carros da Indy seriam rápidos demais para Daytona, atingindo médias horárias de 170 milhas por hora. E sendo assim, nunca mais se cogitou em corridas da categoria de monopostos em Daytona. Não é muito foco no episódio de hoje, mas além do oval, também foi construído um circuito misto pelo lado de dentro da pista. A Daytona Continental, que se tornaria 24 horas de Daytona, teve a sua primeira edição em 1962, com apenas 3 horas de duração.
A duração da corrida passou a se tornar 24 horas apenas 4 anos depois, em 1966. Desde então, todo mês de fevereiro ou final de janeiro, se tornaria tradição correr o dia inteiro no circuito infinito de Daytona, marcando o início da temporada dos campeonatos de carros esportivos. O circuito misto não teve modificações muito graves. Na década de 80, adicionaram uma chicane na reta oposta para tentar reduzir as velocidades atingidas pelos carros e também refizeram as curvas 1, 2 e 3, reduzindo o traçado de 6,7 km para 5,7 km. Em 2020, devido à pandemia da Covid, a NASCAR foi obrigada a mudar o calendário no meio do campeonato. Pela primeira vez, sediou uma prova no circuito misto, o mesmo utilizado pela IMSA QualiTech, porém com uma chicane antes da front stretch. A vitória naquela prova ficou com Chase Elliott. Desde 2021, as 24 horas de Daytona vivem uma fase verde-amarela, com brasileiros vencendo o geral em todas as edições até este ano de 2026. O Hélio Castro Neves venceu em 2021, 22 e 23. Felipe Nasser venceu em 24, 25 e 26. Voltando a falar do oval, Daytona é uma corrida única. Assim como Indianápolis, ela tem um sistema diferente de classificação das demais corridas. As posições do grid de largada definidas pelo doer. Com a exceção dos 2 primeiros colocados dessa pequena corrida que já garantem a sua posição na Daytona 500 numa sessão de classificação por tempo, os demais pilotos competem em 2 baterias. A primeira bateria de 60 voltas define as posições ímpares e a segunda bateria define as posições pares. A tradicional prova dos Estados Unidos também está relacionada à história televisiva norte-americana. Em 1971, a prova de Greenville 200 foi a primeira televisionada da largada até a chegada ao vivo, mas 10 anos antes, em 1960, a CBS foi a primeira emissora a transmitir flashes da Daytona 500 para o público. Na década de 70, a parte final da corrida já era ao vivo, com um compacto da largada e da primeira metade abrindo a transmissão. Em 1979, a 21ª edição da Daytona 500 foi transmitida ao vivo desde a largada até a bandeirada pela primeira vez e foi uma corrida que não faltou entretenimento para o público. Ao abrir a última volta, Kay Warburg e Donnie Allison se estapeavam enquanto estavam disputando a ponta, similar a algumas lives deste canal. Os pilotos até saíram do carro, trocaram socos e, enquanto isso, Richard Petty assumia a liderança e conquistava a vitória. Ali terminaria sua cerca de 45 corridas sem vitória. Em 2004, 2 milhões de americanos puderam acompanhar a primeira vitória de Dale Earnhardt Jr. disputando metro a metro contra Tony Stewart na última volta da primeira edição da Daytona 500, transmitida em alta definição. Is that a high-def TV? 3 anos depois, inclusive, da morte do lendário Dale Earnhardt Sr., quando seu carro número 3 colidiu com o carro 36 do Ken Schrader. A batida no muro de concreto fez com que causasse uma ruptura no crânio do piloto e fez falecer poucas horas depois do acidente. O piloto, adorado por muitos, havia ganhado apenas uma corrida em Daytona na edição de 1998. Até os dias de hoje, Richard Petty é o piloto que mais ganhou a Daytona 500 com 7 vitórias. O piloto mais velho a ganhar a corrida foi Bole Allison, que conquistou a corrida de 1988 com 50 anos de idade. Ao passo que o piloto mais novo a conquistar a taça em Daytona foi Trevor Bayne, que venceu com apenas 20 anos de idade na edição de 2011. E o recorde de 7 vitórias de Richard Petty na Daytona 500 vai ser meio difícil de quebrar no momento, porque o piloto ativo da NASCAR com mais vitórias é o Denny Hamlin, com 3 triunfos em 2016, 2019 e 2020. O nome Daytona é amplamente usado e explorado na indústria de entretenimento e de jogos, como por exemplo o jogo Day of Thunder, que foi o primeiro a ter a aparição desta pista. O jogo é baseado no filme de mesmo nome que você pode acompanhar nos principais serviços de streaming. Temos também o clássico Daytona! USA, lançado para arcades em 1994, é inclusive um dos jogos de arcade mais vendidos do mundo. Um pouquinho depois, lá para a era do PlayStation 2 e do GameCube, lançou o NASCAR Dirt to Daytona, que teve a primeira aparição das corridas de terra, que é uma categoria quase que obrigatória para todo piloto que quiser seguir carreira na NASCAR. A pista de Daytona Beach teve uma aparição no jogo NASCAR Thunder 2002 para PlayStation 1 como uma pista bônus para quem quiser
tentar controlar um carro de NASCAR atual nas areias de Daytona Beach. E eu tive a oportunidade de jogar tanto a versão do PlayStation 2 quanto a versão do PC do NASCAR Thunder. E eu também corri na Daytona Beach. E correndo na Daytona Beach, eu percebi que a areia desses dois jogos não era tão escorregadia quanto da versão do PlayStation 1. Mas ainda assim, continua sendo extremamente desafiador segurar o carro atual da NASCAR numa pista arenosa. Gostaram das curiosidades de Daytona? Agora você pode ver curiosidades de mais 2 circuitos inéditos aqui no canal Por Dentro dos Circuitos. Se inscreva no canal para você receber as novidades sobre esse maravilhoso quadro. Um grande abraço e até a próxima.